pensando um pouquinho ontem, né? Na semana, na realidade, e tentando antecipar algumas ideias para trazer para nós, né? Mas parei um pouquinho ontem, fiquei ontem com mais tempo, né? E pensando na vida, pensando de forma geral, né? E uma coisa que eu recebi muito no início da minha conversão, pastor Larry, ele falava muito sobre o sucesso da nossa vida, né? Mas não, como eu sempre gosto de frisar, não é o sucesso de padrão desse mundo, né? Não é esse mundo, as pessoas querem ter coisas, né? Então o sucesso está muito ligado em ter as coisas, em ser alguma coisa, né? Está muito ligado a isso. Mas quando você vê para a palavra de Deus é diferente, né? Essas coisas é como se brinde de Deus, nós termos as coisas e sermos alguma coisa, é como se fosse um brinde na caminhada, né? Mas o sucesso é uma felicidade em todos os sentidos, né? Dentro do seu lar, com os seus filhos, com a sua esposa, né? Nós que estamos desenvolvendo o ministério, desenvolvendo a obra de Deus, prosperar nessas coisas, né? Então nós estamos aqui no seminário, né? Então nós temos prosperado. Eu particularmente almejo muito mais, tenho esperado muito mais, tenho pensado, né? Como fazer para alcançar certas coisas. E meditando, pensando nesse texto, eu mesmo faço, é como se eu estivesse reivindicando a Deus aquilo que Ele tem prometido na palavra dEle, né? Então, Deus, eu acredito sem sombra de dúvida, de que Deus nos fez para prosperar nessa vida, né? Para se dar bem nessa vida. Eu não acredito que Deus fez o homem para não ser um sucesso nessa vida, né? Mas o sucesso da nossa vida, ele depende muito da nossa obediência. Esse texto que eu vou usar aqui, na realidade eu não vou usar o texto todo, eu prego bastante sobre esse texto. Josué, pode abrir aí, Josué capítulo 1, eu vou frisar em cima do versículo 8, né, que está essa questão do meditar, do obedecer a Deus para ser bem-sucedido, né, prosperar o caminho e ser bem-sucedido em todas as coisas. Então está dentro desse versículo aqui, a ideia que eu vou passar para vocês nessa manhã. Mas eu tenho pensado, então eu fico pensando nas coisas, né? Então nas coisas que eu quero, nas coisas que eu almejo. Não é só questões pessoais, questões particulares, mas eu penso muito mais na prosperidade do grupo, né? No desenvolvimento da escola. E Deus, Ele tem prometido. Então imagina, né? Às vezes nós gastamos muito tempo pensando como nós vamos fazer, mais no sentido de usar a nossa habilidade e do que confiar em Deus. Não é que você não possa usar a sua habilidade, né? Nós devemos usar a nossa habilidade, nós devemos fazer planos. A habilidade foi dada por Deus. Quando você pega lá em Gênesis, no capítulo 1, o verso 26, ele diz o quê? Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos dotados com uma capacidade especial entre a criação. Nós não somos igual a um animal, nós não somos igual a nenhum outro tipo de criatura, nós não somos igual a nada que Deus criou. Então Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então quando você para um pouquinho para pensar, eu não sei se você já meditou, eu já falei várias vezes sobre esse texto, e outras pessoas também já falaram, mas pensa um pouquinho, né? Eu não sei se você já teve a curiosidade particular, pessoal, de entender o que é isso. Então quando eu me deparo com alguns textos, há textos que você entende com facilidade, mas há textos que você não entende com facilidade. Então pensa um pouquinho, quando Deus criou o homem, automaticamente você faz parte dessa criação. Então o que é essa imagem, o que é essa semelhança, né? Não vou entrar por esse caminho agora, mas eu acredito sem sombra de dúvida de que ali Deus deu habilidades para um homem, coisas semelhantes a ele. Ele está falando, criou Deus, façamos um homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então nós somos dotados com capacidade, nós podemos pensar, nós podemos raciocinar, nós podemos tomar decisões na vida. E quando você faz alguma coisa, qualquer coisa que você faça na vida, que você constrói, ou até mesmo uma comida que você vai fazer, para você degustar aquilo, para você se alimentar, você quer que aquela coisa saia bem, a coisa mais simples que seja. Se você vai lá, planta uma rosa, se você vai lá e planta algo para você comer, você quer que aquilo venha a prosperar, você quer que aquilo venha a dar certo, que aquilo venha a ficar bonito. Se você constrói uma casa, você quer que aquela casa seja bonita, que ela seja bem feita. Nós temos isso em nós.
Nós queremos que as coisas aconteçam. Nós queremos que as coisas sejam bem-sucedidas. Nós queremos que as coisas prosperem. Isso é uma coisa natural por dentro do homem. Então, isso está em Deus, isso está em nós. Então, Deus não fez nós para sermos diferentes desse pensamento. Então, para Deus exigir certas coisas de nós, para Deus esperar certas coisas de nós, automaticamente Ele sabe a capacidade que Ele nos deu. Isso é uma lógica. Então, como é que Deus pede alguma coisa de você? Como é que Deus exige alguma coisa de você? Se ele não tivesse expectativa de que isso podia acontecer, se Ele não soubesse que você pode fazer isso, não tem lógica. Então, como é que Deus pede alguma coisa, exige alguma coisa, tem uma expectativa, se Ele soubesse que você não poderia fazer, se Ele soubesse que você não poderia realizar aquilo, como que Ele ia ficar na expectativa de que as coisas boas iriam acontecer? Então, não tem lógica nenhuma. E até algumas mensagens, né? Umas não, várias mensagens têm essa ideia, né? Como se o homem não pudesse, né? O homem parece que é como se fosse um livre-arbítrio dividido, né? Então, algumas coisas ele pode escolher e outras coisas ele não pode escolher. Não. Deus, Ele tem expectativa. Deus, Ele te fez para você prosperar. Só que quando você vai lendo a Bíblia, ela sempre tem alguma condição para que certas coisas aconteçam na sua vida. Então, esse texto que eu vou usar é um texto fácil de você entender, porque a prosperidade do povo de Deus estava ligada à obediência. Então, isso é interessante, ó. Você pode fazer muitas coisas, você pode ser muito inteligente, você pode ser muito habilidoso, você pode ter a fórmula certa, mas eu vou falar com você, se você não andar segundo aquilo que Deus tem falado, não acontece. Isso é uma utopia, não é verdade, é uma ilusão da sua mente, é uma ilusão da minha mente, é uma ilusão da nossa mente se nós pensarmos assim. Então tem gente que dá os passos errados, toma as decisões erradas e fica na expectativa de que a coisa vai dar certo. Eu não acredito, e também não tem como acreditar, não tem lógica nenhuma. Eu vou fazer uma coisa que não condiz, eu vou desobedecer a Deus e vou ficar na expectativa de que aquilo aconteça da forma que eu imagino que vai acontecer. Então, isso é fruto da imaginação do ser humano. Essa semana mesmo, eu não vou entrar na ilustração que eu estava dando sobre coisas que aconteceu com uma pessoa, não só com uma, mas com várias, né? Pessoas que você dá o conselho. Você chega, aconselha as pessoas, fala, ó, é assim que deve proceder, e a pessoa tema com você, né, e, fala, e fica temando, até que ela pega coragem para fazer certas coisas que ela não deve fazer, aí depois ela vai colher o resultado. Então, no momento em que muitas pessoas estão tomando decisões que são contrárias àquilo que ele sabe que deve fazer, então é uma utopia, ele tem uma imaginação, ele acha que mesmo fazendo errado vai dar certo, não tem como, gente. Você pode notar, você já inicia Gênesis, Deus está falando, de toda árvore você pode comer, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então vai lá, Eva, come do fruto, dá para Adão, Adão come, aí acontece tudo que aconteceu, e resultado disso até hoje, até o último dia aqui na terra, nós vamos ter resultado. Então não tem como, você pode pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que as coisas sempre estão condicionadas à obediência. Então isso é interessante, é importante você ser observador, é como se você pegasse uma lupa e ficasse olhando, observando aquilo que você deve fazer. Então não adianta você temar, e você pode temar comigo, eu posso temar com você, nós podemos temar uns com os outros, mas não tem como você temar com Deus e achar que vai dar certo. Então é importante você observar as coisas que Deus tem falado com você. É importante de quando você vai ler a Bíblia, você observar as coisas que estão escritas e procurar fazer segundo a tudo quanto está escrito. Gente, não tem jeito, não tem como achar que vai prosperar desobedecendo a Deus. E eu vou falar com você, não pode sair 1 milímetro, não pode sair 1 centímetro. Já viu parede? Quando o pedreiro faz uma parede e ele desvia um pouquinho, aí vamos supor que o pedreiro está constrói essa parede aqui, né? Aí chega Mateus a construir essa parede, aí observa a parede e fala bem assim, Mateus, e aí, botou o prumo? Pastor, não está vendo não?
rapaz, está meio estranho, né? Aí ele vai lá, bota o prumo lá, eu não entendo muito de prumo, né? Mas eu sei que ele tem que encostar ali, né? Aí, de repente, ele vai, aí passa ali, eu falei assim, Mateus, mas está meio estranho aqui, rapaz, está meio ou distante, ou encostando demais, né? Aí ele falou assim, não dá nada não, pastor, depois tiro no reboco. E todo mundo que já mexeu com construção sabe disso, rapaz. Na hora de tirar no reboco, imagina, hein? Aí você pega, ele estou te falando, quase tem lugares que é quase da grossura de uma lajota. Aquele negócio grosso, aí depois tem que tirar tudo aquilo ali, né? Isso é só para ilustrar essa questão de quando você pega e desobedece, parece uma coisa pequenininha, não vai dar em nada, você não sabe até onde que aquela desobediência pode te levar. E todos nós, com certeza, temos histórias da nossa vida, temos história de outras pessoas que desobedeceram, e que não foram à frente, e que não prosperaram na sua vida, porque achou que não ia dar em nada, né? Se nós olharmos para trás, observarmos as pessoas que iniciaram conosco, né? Até iniciaram na corrida, mas no meio da corrida, começaram a fazer o quê? Ou bem antes do meio, começaram a quebrar princípios, começaram a desobedecer coisas pequenas, parecia que não ia dar em nada. Aí agora, quando você olha para trás, você não vê, nem no espelho, nem se você pegar o binóculo, você consegue mais ver essas pessoas, porque se distanciaram muito, estão longe dos caminhos de Deus, porque não obedeceu. Então tinha aquela utopia, aquela ideia falsa de que iria prosperar na sua vida. Mas por que eu estou falando isso? Pensa um pouquinho. Eu não estou querendo falar sobre essas pessoas, eles estão longe, e nem para as pessoas que não estão me ouvindo. Eu estou falando para as pessoas que estão me ouvindo e para vocês que estão me ouvindo. Porque aquilo que você está fazendo, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que faz parte da minha vida, aquilo que faz parte da sua vida, tem que dar certo. Não tem como. Se não estiver dando certo, tem alguma coisa fora. Então, uma coisa que deve se observar é o quê? A obediência. Claro que antes da obediência, você já deve exercer a sua fé, você já é salvo pela fé. Quando você se depara com os textos da palavra de Deus, você deve acreditar, então a fé antecipa essas coisas. Mas eu não quero desenvolver a questão da fé, mas você tem que ter fé. Você se deparou com o texto, e o texto fala para você viver de tal forma, o texto fala para você agir de tal forma, ou deixar, ou acrescentar, ou ir, ou não ir, alguma coisa o texto fala para você, você crê. E agora você vai fazer o quê? Obedecer a Deus. E é interessante quando você pega a história de Israel, é uma história fantástica, pô. Deus constrói, Deus fala, em ti farei uma grande nação. E você pega Abraão, pensa um pouquinho, não sei se você de vez em quando para e pensa, né, na nação de Israel, vieram do nada. E Deus constrói uma nação, cara. Você nunca pensou, não estou nem falando questão de pessoas, tá? Mas você chega num lugar assim onde não tem nada, nunca passou na sua cabeça em que ali dá para desenvolver um bairro, que ali dá para desenvolver uma cidade? Não sei se vocês já pensaram, eu já pensei. Às vezes eu passo num lugar, eu falo assim, rapaz, aqui dá para desenvolver uma cidade. Aqui dá para desenvolver tal coisa, né? Agora, Deus, incomparavelmente maior do que eu, não estou falando de uma cidade, questões físicas, mas no sentido de pessoa, então ele desenvolve uma grande nação. E agora, nessa nação, ele dá constituição para essa nação, ele dá as normas da lei, ele fala tudo e qualquer coisa que era necessário, até no ato de defecar, ele fala como deveria ser feito. Até questões de animais, o que comer, o que não comer, até questões de plantação, época da colheita, época de plantar, descanso da terra, tratamento com o escravo, tratamento com o filho, tratamento com o esposo, como que deveria ser todas as coisas, né? Então Deus pega, antes de entrar na terra, Ele dá tudo aquilo que é necessário, mas Ele não dá simplesmente porque é necessário. Aqui está as normas da lei, aqui está tudo aquilo que é necessário para vocês, quando entrarem nessa terra, como que vocês devem viver. Ele não deu simplesmente para servir para as pessoas, fazer uma reflexão sobre aquelas palavras lindas e maravilhosas e bem colocadas, não.
era para viver aquilo, é para obedecer aquilo, e eles iriam prosperar, e eles iriam ser bem-sucedidos, eles iriam alcançar todas as coisas que Deus havia prometido para ele. Deixa eu falar com você, você não almeja isso não? Às vezes nós vamos vivendo dia a dia, e nós vamos aceitando a proposta do dia. Está por fora. Você não pode aceitar a proposta que o dia oferece para você. Se é bom, se é ruim, se é mais ou menos, se chove, se faz chuva, se neva, se não neva. Então você vai vivendo dia a dia, não. É pequeno demais e não é o propósito de Deus. Você não pode viver o dia a dia esperando o que aquele dia vai propor para você. Você que tem que pensar o que você quer dos dias, hoje, amanhã e assim sucessivamente. Porque senão você vai ser o mesmo, eu vou ser o mesmo. Então, nós estamos aqui, eu tenho pensado, tenho falado, né, tenho procurado falar mais. Então, deixa eu te falar, pensa como igreja. Você não pensa em ganhar alma? Você não pensa em fazer discípulo? Você não pensa em prosperar nas coisas que você está fazendo? Para aqueles que são casados, você não pensa em cada vez mais que o seu casamento seja melhor? Para aqueles que têm filho, você não pensa na prosperidade dos seus filhos, o sucesso dos seus filhos, o casamento dos seus filhos? Obrigada. Você não pensa nessas coisas? Então, mas pensa um pouquinho, se a palavra de Deus é verdade, e para mim ela é verdade mesmo, não tem como. Então, se ela é verdade, o que nos impede de crescermos? O que nos impede de prosperar em todos os sentidos? O que nos impede de pessoas chegarem mais aqui para poder estudar? Então, com certeza o problema não está em Deus, se há problemas. Então, por que não acontece então? Será que nós devemos dar tempo ao tempo? Será que nós não podemos ser agressivos, no sentido de fé, de pedir a Deus? Não é que você vai colocar Deus agora no canto da parede e só vai sair daí quando o Senhor fizer isso. Mas será que nós não devemos colocar Deus na parede? E perguntar para Ele, qual é o passo que eu devo dar? O que está pegando? Qual é a dificuldade? Por que ele quando você lê a Bíblia, tem incontáveis promessas do sucesso para aquilo que nós estamos fazendo. Então, o que eu almejo? Rapaz, eu almejo o sucesso, eu almejo a prosperidade. Deus tem prosperado? Tem prosperado. Mas deixa eu falar com você, eu quero ir muito além daquilo que Deus tem proporcionado pessoalmente para mim. Então, eu não tenho falta de nada, graças a Deus. Estou bem casado, minha esposa é uma mulher maneira, graças a Deus. Meus filhos estão caminhando, estão indo bem, espero muito mais deles, eles estão ainda na beirinha do caminho, estão aí vamos colocar, metade do primeiro tempo, ou chegando na metade do primeiro tempo, se tudo der certo até o final, se Deus tem um plano longo para eles, né? Estou na metade disso. Então, mas eu quero mais do que isso, eu quero gente, quero almas, preciso, nós não somos vampiro, né? Querendo sangue, mas a gente quer gente. E outra coisa, tem a prosperidade pessoal e tem a prosperidade coletiva. Você pode ser bem-sucedido independente de mim, eu posso ser bem-sucedido independente de você. Então, fazer uma pergunta para você, você é uma pessoa bem-sucedida naquilo que você faz? Você está feliz, está contente, está tudo indo bem? Isso não quer dizer que não tem percalço, que não tem mar agitado, que não vai ficar turbulento. Isso acontece na vida, faz parte, principalmente para nós sermos tratados, trabalhados, né, para forjar o nosso caráter. Mas eu quero dizer, eu acho que nós devemos querer muito mais de Deus. Nós podemos prosperar, então Deus quer ganhar o mundo, né? Nós estamos numa pequeníssima parcela
SDC Caxias do Sul, de Caxias do Sul. Uma pequena parcela, nós somos uma bomba com potencial imensurável. Mas essa bomba só explode se nós soubermos fazer ela explodir. Mas Deus é doido para explodir essa bomba, num bom sentido. Ou seja, que essa bomba exploda e contamine outras pessoas. No sentido de alcançar essas pessoas, falar do amor de Deus para ela. E é outra coisa, sabe o que é? Seja ousado. Né? Eu acho que você não deve ser ignorante com as pessoas, mas você deve ser forte e corajoso para ministrar de Deus para ela e falar de Deus para ela. Então, nós podemos prosperar em todas as coisas que nós estamos fazendo. Então, não se contenta com pouca coisa não, meu amigo. Pede para Deus, fala assim, Deus, eu quero prosperar a minha vida, eu quero ganhar alma, porque naquele grande dia, no dia final, você só vai ter a sua alma e as pessoas que você ganhou, você não vai levar mais nada nessa vida. Mais nada nessa vida. Então, as coisas que nós ganhamos nessa vida, as coisas que nós somos nessa vida, é simplesmente um meio para o fim, que é a glória de Deus, a salvação do perdido. Então, isso que eu quero trazer para nós nessa manhã, que o sucesso da nossa vida, ele está condicionado à nossa obediência. Se não adianta, se não obedecer 100%, não vai funcionar. E vou ler o texto todo aqui, depois eu vou parar no versículo 8 e explicar um pouquinho para nós aqui, tá? Vamos lá, diz assim, ó, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, releu o 8 aqui. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então, uma coisa que você nota logo aqui, ele fala assim, não cesse de falar desse livro da lei, né? Mas antes medita nele de dia e de noite. Então, uma coisa que Josué tinha que fazer é não cessar de falar do livro da lei. Então, a ideia do texto aqui vai além de levar o povo ao conhecimento. Então, ele fala, ó, não cesse de falar desse livro da lei. Então, Josué não deveria cessar de falar do livro da lei. Então, a lei, ela serve para quê? Direção, orientação e controle. Então, o povo, e todo mundo sabe, nós que já conhecemos a história, todos aqueles que já leram a Bíblia, Isaías, cadê você? Já leu Isaías? Né? Então, ele fala, a ideia é o quê? Rapaz, não cesse de falar do livro da lei. Tinha aqueles que já conheciam a lei, tinha aqueles que ainda iriam conhecer a lei, mas vamos pensar, ele está falando que não cesse de falar desse livro da lei. A ideia do texto vai além de levar o povo a conhecer, né? A ideia é pegar e sempre estar lembrando o povo de viver segundo aquilo que estava escrito. Não cesse de falar desse livro da lei, fala do livro da lei constantemente. Isso é interessante, sabe por quê? Imagina, nós temos como regra, padrão e de coração, depois que você entende, você tem isso de coração, né? Nós devemos fazer devocional todos os dias, buscar Deus todos os dias, né? Então, é só para conhecer, Sara? Para que você acha que é mais? Se relacionar com Deus, mais o quê? Pode ser outra pessoa para ajudar a Sara também? Para que é? Lembrar.
É importante porque nós já conhecemos bastante. Se nós não conhecêssemos mais nada da Bíblia, eu acho que todos que estão aqui, nós conseguimos viver bem. De tudo que nós já conhecemos, nós iríamos viver muito bem. Nós ainda vamos conhecer muitas coisas da palavra de Deus, muitas coisas ainda vão ser descortinadas para nós vamos aprender muitas coisas, mas o que esse grupo aqui conhece já é o suficiente. Imagina, aí nós falamos assim, rapaz, nós já sabemos o suficiente, vamos pegar todas as nossas Bíblias, tudo aquilo que nos fornece de escritura, tudo, vamos abandonar que nós já sabemos bastante. Eu falo para você, daqui a pouco, com pouquinho tempo, você já ia pegar pessoas saindo do caminho. Não cesse de falar desse livro da lei. Por quê? Sempre está trazendo à mente, ele tinha que trazer constantemente à mente das pessoas aquilo que eles deveriam fazer. E você nota na caminhada de Israel, você vai ver que Israel se perde. Lá na frente, quando ele divide, separa as tribos, daqui a pouco o povo começa a fazer coisas que não deveria, depois entre juízes, aí vai, não precisa entrar em todas essas coisas, mas você vai notando que o povo começa a se desviar. Então, a importância de nós não cessarmos, não só de falar do livro da lei, mas de nós vivermos esse livro da lei. Então, ele tinha que falar constantemente para o povo. Presta bastante atenção. Eu não posso cessar de falar do livro da lei para vocês. E nem cessar de falar para mim mesmo. Todos os dias, você deve ter esse livro constantemente, por quê? Para sempre estar lembrando, sempre estar trazendo à mente, para você não esquecer. Sabe, de vez em quando chega, a pessoa que vai pregar aqui para nós hoje à noite, no seu texto que ela vai usar, mas com certeza ela vai trazer o livro da lei, né? Ele não vai trazer aqui o Alcorão, ou o livro lá da mulher da Adventista, né? Ou dos mormons, né? Eu estou esperando que ele traga a palavra de Deus, a Bíblia, né? O livro da lei, para nós ouvirmos ele falar aqui. Mas é interessante que ele está falando bem aqui, ó, não cesse de falar do livro da lei. Então, ele não deveria cessar, não parar de falar do livro da lei, né? Nunca cessar, constantemente estar falando. Então, imagina, todo tempo, toda oportunidade, todo momento em que deveria ser proferida a palavra, ele devia estar lá falando do livro da lei, para o povo não esquecer da lei. Porque se você deixa de meditar, é assim, ó, às vezes você pega um assunto e você começa a deixar aquele assunto de lado, daqui a pouco você pode notar. Se você demole, você começa a deixar de praticar aquela coisa. Aquilo é importante. Você quer ver uma coisa que se fala muito, mas se usa pouco? Isso aqui é uma agenda. Não é um livro da lei, né? Não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos de nós usam um guia, uma agenda para o dia a dia? Para as coisas que vai fazer. Não cesse de falar do livro da lei. Mas imagina, se eu falo da agenda hoje, de manhã, chega o pregador da noite, fala sobre a agenda, chega nas reuniões que nós vamos estar presente amanhã, fala sobre a agenda, chega na reunião de quarta-feira, fala sobre a agenda, chega em outra reunião, ou na sala de aula, que vai voltar às aulas, fala sobre a agenda, eu falo com você, rapaz, com certeza, vai dar até um dinheirinho para a papelaria, onde vende agenda aí fora, o pessoal já vai ficar oriçado, vai comprar uma agenda, ou outro método que você tem de agendar as suas coisas. Mas por quê? Quando se fala muito uma coisa, aquilo está constante. João falou aqui sobre questões financeiras, né? Eu vou falar com você, eu tenho certeza que, se não todo grupo, quase todo grupo ficou agitado. Já começa a pensar em como anotar, como fazer, como cuidar das coisas, é meio que natural. Né? Então, aquilo que você fala, aquilo que está ativo, aquilo que está aceso, as pessoas começam a fazer aquilo ali. Aí é igual, eu lembro uma época aqui, que nós estávamos lendo muito, John Maxwell, acho que era. Rapaz, sobre liderança, né? John Maxwell para cima, John Maxwell para baixo, John Maxwell para o lado, liderança e não sei o que lá, talento não é tudo, liderança, alguém lê mais um nome aí? De John Maxwell? O livro de ouro da liderança, mas o quê? Tem vários deles, né? Nem lembro mais os títulos, mas aquilo foi uma febre, né? John Maxwell, John Maxwell, John Maxwell, John Maxwell. Se nós continuássemos falando de John Maxwell, nós estaríamos John Maxwellzado hoje, né?
Mas foi uma febre, né? Por quê? Porque ficou falando sobre aquilo e é bacana, pô. Tem bons princípios, boas coisas, né? Ele escreve, como de liderança, ele escreve bem, muito bem, né? Então, várias coisas estavam em alta ali, né? Aí depois vai se passando o tempo, vai entrando outros livros, e vai se dissipando. Hoje, quem está lendo o livro de John Maxwell aqui, levanta a mão. Mas se nós estivéssemos falando sobre John Maxwell, nós estaríamos lendo. Isso é só uma ilustração para mostrar a importância, porque não é o livro de John Maxwell, é a palavra de Deus. Então, Josué, uma das coisas que ele deveria falar, não cesse de falar desse livro da lei. Então, deixa eu falar com você, você deve constantemente falar do livro da lei. Para quem? Para tudo e qualquer pessoa. Eu acredito que aqui pode ser numa forma de dar orientação, direção e controle para as pessoas, e eu também acredito que você pode estar anunciando sempre que possível para ganhar aquelas pessoas, para que ela venha para o caminho e que ela encontre a direção, a orientação e o controle no tipo de evangelismo. Mas eu estou pensando muito mais no nosso contexto aqui, né? Então nós podemos, é um dever nosso constantemente falar do livro da lei. Mas uma outra coisa, estou parando aqui só para eu ir lendo e não se perder no caminho aqui. E uma coisa interessante, pensa um pouquinho, cara, ele deveria falar do livro da lei. Quais são os livros da lei? Hã? Não, no contexto. Hã? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, o livro da lei, livro pra caramba, né? Tem muita coisa para poder falar aqui, né? Então, constantemente ele deveria estar falando sobre esse livro. Se nós formos pegar no nosso contexto hoje, o que nós devemos falar? Qual seria o nosso livro da lei? A Bíblia toda. Então, nós devemos constantemente estar falando, né? Então, aonde você está, sempre que possível, porque o livro da lei, ele dá uma direção para a pessoa, orientação, direção e controle. Então, nós devemos constantemente, mas é interessante, isso é uma necessidade, nós não podemos parar de falar. Então, se tem qualquer grupo cristão, qualquer grupo evangélico que não fala do livro da lei, que não fala da palavra de Deus, eu falo com você, pai, tem problema. Todos os grupos que não exercita o falar do livro da lei, quando eu falo do falar do livro da lei, explicar o livro da lei, todo grupo tem problema. Eu não vou falar nomes aqui, mas eu estava comentando sobre um certo trabalho com uma certa pessoa, e ele estava falando que ele já fez parte desse trabalho, e falando como é que foi a vida dele nessa igreja. Uma igreja cristã, uma igreja evangélica, mas só que eles têm uma pegada muito para algumas questões. Não vou entrar no nome, né, que todo mundo já pega. Só tem espertão aqui, né? Nós somos espertos, né? Mas aí você fica olhando bem assim, você sabe o que falta para essa igreja? Falar do livro da lei, cara. Porque, na realidade, a lei pega pontos da palavra de Deus e coloca, dando direção para aquilo que eles acham que é importante para eles, onde eles estão focados naquilo ali. Mas eles não falam do livro da lei na sua totalidade. Aí por isso que você vê os grupos capengando. Eles não são grupos fortes, são grupos que muitas vezes até têm uma certa prosperidade numa certa área, mas no geral eles não são prósperos, né? É uma prosperidade em caminhos que eles estão achando que é importante. Mesmo assim, eu não acho que eles estão prosperando naqueles caminhos que eles acham que é importante. Para mim, aquilo é uma ilusão. Na realidade, eles não estão prosperando como deve prosperar. Então, a importância de falar do livro da lei. Não uma pegada sobre certo assunto, mas a totalidade do livro da lei. No caso de Josué, ele tinha que falar aquilo que ele tinha conhecimento, aquilo que ele possuía, aquilo que estava na mão dele. Nós somos o contrário, nós devemos orientar sobre toda a palavra de Deus. Então, nós devemos nunca cessar de falar desse livro da lei. E quando você pega o livro da lei, isso aqui é imensurável, cara. Ontem eu estou lendo um livrinho sobre criação de filho, e ele fala como os judeus faziam, é um dos costumes dos judeus, né, a respeito de educação de filhos. Presta atenção, o livro da lei tem educação de filho. O livro da lei tem como você tratar a sua esposa. O livro da lei tem como tratar o seu marido.
O livro da lei tem como você tratar suas finanças. O livro da lei tem como você tratar o seu próximo. O livro da lei fala sobre amor. O livro da lei fala sobre evangelismo. O livro da lei fala sobre a língua. O livro da lei fala o que você deve pensar. Então, pensa um pouquinho. Às vezes eu fico falando sobre o livro da lei e a nossa mente está pensando, não faz isso e faz aquilo. Isso não pode? Não, eu não estou tratando com criança. Eu não estou falando o que não pode, o que deve e o que não deve. Isso aí são coisas elementares. Eu estou indo muito mais além. Eu não estou fornecendo para você agora um leite. Eu estou trazendo uma feijoada. Fala nisso, vai ter a feijoada. Vão comprar os ingressinhos, né? Isso aí também faz parte, né? O lucro também vai ser investido aí para missões. Então, quando eu falo sobre o livro da lei que você deve ler, então sai do livro da lei. Josué tinha incumbência, o dever de ler o livro da lei, né? Para o povo. Então, nós temos a incumbência de ler o livro da lei, mais do que o livro da lei. Quando eu falo ler aqui, estou simbolizando, no nosso contexto, toda a palavra de Deus. Então, aqui tem a forma daquilo que você deve ler todos os dias e que você deve andar. Ontem eu estava, até botei no grupo, só não botei no grupo dos alunos, depois eu posso colocar. Quem já tiver aí pode passar. Estava ouvindo uma mensagem do Hernando Dias Lopes sobre a língua. Eu falo com você, rapaz, nunca cesse de ouvir mensagem sobre a língua. É impressionante. A língua é um bicho muito doido. Quando você menos espera, você tece um comentário que você não poderia tecer, cara. É impressionante. É como se fosse um animal indomável. Então, ouvindo essa mensagem ontem, falei assim, rapaz, puf, aí já compartilhei no grupo do líder, no grupo do Sabão, né? Lança aí para os alunos, e mandei para minha esposa, mandei para os meus filhos, né? E não sei se eu mandei para mais alguma pessoa, mas a importância, e aonde está escrito falando sobre a língua? No livro da lei, bastante em Provérbio e Tiago. Então, isso aqui é uma orientação, então você pega para você, e você orienta o povo, como que ele deve proceder nas questões de falar, mais no sentido de, a ideia do Hernandes, é essa ideia de o poder que tem de construir e o poder que tem de destruir. Então, quando você está lendo o livro da lei, não cesse de falar desse livro da lei, você vai estar falando sobre esses assuntos. Então, tudo e qualquer assunto que o livro da lei tem, que a palavra de Deus tem, você vai estar falando para o grupo de pessoas. Então, nós não podemos cessar, né? É muito bacana, quem tem filho pequeno, esse livro, eu acho que só Ricardo que tem, Ricardo emprestou, vale a pena você, Mateus, ler. Quem tem filho pequeno aqui, vale a pena ler. Eu que já tenho filho grande, aquele livro, cara, quando eu li esse livro, eu estou lendo esse livro, ele me deu ideias. Já veio ideias à minha cabeça, eu falei bem assim, rapaz, que livro interessante, um livro simples, simples, simples. Demais, eu falo com você, uma escrita assim, muito fácil de se entender, quando ele está falando sobre criação de filho. Fantástico, mas o livro da lei fala as coisas, ele tira coisas do livro da lei. Ele usa provérbio, usa outros textos, Deuteronômio ele usa também. Esse é o senhor que vai vir falar para nós aqui, a partir do dia 24, ele vai estar aqui, que é o José Rodrigues, né, um senhor já de idade, de 80 e poucos anos, vai trazer o livro da lei para nós, ele vai falar do livro da lei. Então, não cesse de falar do livro da lei, fala do livro da lei constantemente, todas as coisas, onde você está lá na sua casa, fala para o seu filho do livro da lei. Tem uma coisa interessante que ele falou, presta atenção, rapaz, aquilo ali, vou falar com você, aquilo ali foi uma facada, cara, uma facada. Eu fiquei meditando e eu acho que é na parte do ensino, não lembro agora o capítulo, e ele faz uma pergunta, ele fala bem assim, quantos escritos da Bíblia tem na sua casa? Quantos versículos tem espalhado na sua casa? Quantos quadros de versículo tem na sua casa? Quantos quadros de versículo tem no quarto do seu filho? Como é que nós vamos inculcar em nós, e como é que nós vamos inculcar no nosso filho? Eu falo com você, eu não vou nem falar mais, porque a minha mente, na hora, eu falei assim, rapaz, impressionante. Ideia já surgiu, não vou falar aqui agora, porque não convém, eu vou falar com você, aquilo penetrou de tal
forma que eu falei bem assim, rapaz, eu não posso, eu tenho que ir para frente, eu tenho que fazer certas coisas. E veio um amigo meu à minha mente, né, quando você vai na casa de Tora, pá, impressionante. Ele tem muitas frases, né, mas não é, são frases inspiradas em questões da Bíblia, frases como se fosse frase de efeito, né, coisa desse tipo assim. Na casa dele é cheio de frases. Você senta lá na cozinha para se alimentar, se você virar para um lado, você vai ver uma frase, você vai ver um versículo, e cheio de coisas. Agora, pensa um pouquinho. Não cesse de falar desse livro da lei. Então, nós devemos estar constantemente, o livro da lei fala para nós inculcarmos nos nossos filhos, para nós ensinarmos os nossos filhos. O livro da lei fala para nós fazermos discípulo. Então, tem tanta coisa, isso aqui é só um punhadinho daquilo que o livro da lei fala para nós. Então, não cesse de falar do livro da lei, instruindo o povo. É instrução para o povo. O povo ia tomar a terra, mas lá na terra, depois de se apossar da terra, eles deveriam continuar falando do livro da lei. E nós, então, estou pegando só uma ideia. Agora, imagina, se na sua casa, se na minha casa, se na nossa casa, você pode falar, isso não tem nada a ver. Como que não tem nada a ver? Como que você quer? Agora eu falo para você, Netflix no nosso meio corta na alta. Corta na alta, Netflix e outros programas. Aí, nós queremos ser bem-sucedidos. Dá um tempo, né? O povo mais antibíblico da face da terra, os cristãos. Porque às vezes sabe e não faz. Então, Deus, rapaz, Moisés morreu, meu querido. Agora é sua vez. Está vendo esse povo aí? Aproximadamente 3 milhões de pessoas nas suas costas. Você deve conduzir esse povo para a terra prometida. E Deus, muito bom, muito sábio, falou bem assim, ó, não cessa de falar, não, dá as coordenadas aqui antes, ser forte, muito corajoso, da palavra de promessa, onde colocar os pés, etc. e tal. Tem várias coisas, e fala assim, ó, não cessa de falar desse livro da lei. Porque se você cessar, você está ferrado, o povo está ferrado. E o povo já pisou na bola, o povo já não fez um monte de coisa. Então, nós não podemos cessar de falar do livro da lei para ninguém. Então, não podia cessar. Então, pensa um pouquinho. Às vezes, nós começamos a valorizar tantas coisas, sabe? E, de repente, nessas coisas, são até coisas corretas. Mas, às vezes, nós estamos guinando muito para uma área e nós podemos deixar de estar vivendo coisas que são mais importantes. Um exemplo tão simples, como é que nós vamos inculcar na nossa cabeça, na cabeça dos nossos filhos, na cabeça da nossa esposa, dentro do nosso lar, na cabeça dos nossos amigos, na cabeça dos nossos discípulos, na cabeça dos alunos, nas cabeças dos líderes. Como que nós vamos inculcar isso aí nas nossas cabeças? Nós devemos falar constantemente. É a palavra da lei. Aí ele pula um pouquinho para frente aqui, né? Eu vou me adiantando aqui, depois ele fala bem assim, que é uma das coisas que eu acho até pessoalmente o mais importante, né? Não cesse de falar do livro da lei. Antes, eu gosto desse antes aqui. Antes medita nele dia e noite. Então, ó, antes de eu falar para o meu filho, antes de eu falar para minha esposa, antes de eu falar para você, antes de eu falar para qualquer pessoa, ele está dizendo, antes medita nele de dia e de noite. Nós temos um horário que nós gostamos de meditar. Eu, particularmente, gosto muito. E para a minha mente, ela fica muito melhor, muito mais... percebe com mais nitidez as coisas, ela está muito mais descansada. Eu funciono muito melhor pela manhã. Né? E eu acho que até um conselho de Jesus Cristo, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Né? Ou seja, você vai pedir o pão de cada dia dai-nos hoje, o sinal que é o dia, né? Então é um conselho de Deus a questão da busca. E quando você pega o salmista, né, e outras pessoas, mas pensa no salmista, né? Antecipo o alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiante. Então, eu pelo menos comigo funciona muito bem, e se não funciona muito bem com você, é uma norma, né? Você tem que pegar pela manhã. Mas eu acho que é o momento em que a sua mente está descansada. Antes, medita de dia e de noite. Nós temos um horário que nós gostamos de meditar. Talvez você fale assim, pastor, eu faço devocional, mas eu gosto muito de meditar em tal horário.
Um dos piores horários para mim é o horário de 1h30 até umas 3h30, 4 horas. Esse horário parece que o meu corpo, a minha vista, tudo é uma luta. Se eu estiver numa atividade física, não é luta. Atividade física, se eu partir para uma atividade física, para mim é tranquilo, que o corpo se agita, mas é um horário ruim para mim. Mas de manhã funciona muito bem. Mas o horário de meditar é qualquer horário, de dia e de noite. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite. Meditar de dia e de noite. Meditar, refletir, ponderar, murmurar, não no sentido negativo, mas no sentido positivo. Você vai murmurando, é como se você estivesse falando para você mesmo. E você pensar. Uma coisa interessante, eu acho que isso se encaixa muito bem quando você está refletindo, quando você está pensando e quando você está estudando. É diferente você ler e você meditar. Não é a mesma coisa. Meditar, você está ponderando. É mais ou menos, você já viu quando uma vaca está comendo? A vaca é interessante, ela fica com aquele negócio na boca, e depois ela lança aquilo, e quando ela vai se deitar, aquilo volta de novo. Passa um processo para poder depois fazer digestão. Medita, rumina, fica meditando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo, de dia e de noite. De dia e de noite. Não é um horário, só um horário. Sempre que possível, a palavra de Deus deve estar coladinha em você. Pense em algum assunto, de repente você destacou um versículo ou um texto, então ele está falando, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Então não tem um horário, não é só em um horário específico. A palavra de Deus, ela deve constantemente fazer parte do nosso dia. Sempre que possível, você ouvir uma mensagem, eu acho que isso faz parte do seu meditar, faz parte do seu aprender. Então, qualquer coisa, desde que seja a palavra de Deus, gasta tempo. Nós precisamos aprender, nós precisamos nos manter aceso com a palavra de Deus constantemente em nós. Às vezes nós gastamos tempo com coisas insignificantes que não vai te levar a lugar nenhum, porque nós vamos chegar lá, eu estou quase chegando aqui, vai dar o tempo legal. Então ele está falando, não cesse de falar desse livro da lei, antes você medita nele de dia e de noite. Aí depois ele chega numa coisa que todo mundo gosta. Então farás prosperar o teu caminho e você vai ser bem-sucedido. Josué, não cesse de falar desse livro da lei. Fala dele constantemente, todos os dias, mas antes você deve meditar nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado. Isso aqui é interessante, ó. Josué, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, para que você tenha o zelo, a dedicação, o cuidado de observar segundo tudo quanto nele está escrito. Não cesse de falar desse livro da lei, antes você medita nele de dia e de noite, para que você tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Ou seja, para você fazer do jeito, da forma que está escrito. Quando você lê o Velho Testamento, as coisas vão ficando um pouco mais interessantes, mas tem coisas que eu acho que parece que é muito melindrosa, é muito cheio de detalhe. Você vai pegar a construção do templo, você vai pegar as leis, são tanta coisinha, a forma de se construir, a forma de proceder no templo. Então Deus é cheio de coisa, muito detalhe. Ele fala, pai, faz segundo eu estou te pedindo. Agora pensa um pouquinho, como eu falei do plumo aqui, ou quando você ouve a história de um foguete, então se ele desvia ali 1 milímetro ou 1 centímetro, ele vai sair quilômetros e quilômetros, centenas, quem sabe até milhares de quilômetros longe do alvo, porque ele saiu um pouquinho. Então Deus é criterioso, mas Deus não é criterioso porque Ele é aquela pessoa perfeccionista no sentido de exagerado, onde não tem nada a ver, não é por isso.
Não é que Deus ele varre isso aqui bem varrido e depois ele pega a lupa e vai no canto para ver se tem um grãozinho. Não é nesse sentido. Esse cuidado de Deus, na realidade, é porque Ele cuida dos seus. Então, o zelo que Deus está falando para Josué ter com a palavra, o zelo que Deus está falando para Josué ter com a lei, fala assim, pai, zela por essa lei, ou seja, viva essa lei. Não é porque fala bem assim, se você não fizer, você está ferrado. Se você não fizer, você vai ver o que eu vou fazer com você, não. A finalidade de Deus é fazer com que a sua nação prosperasse. E a finalidade de Deus em fazer com que você observe a lei é para o seu próprio bem, é para o meu próprio bem, é para o nosso próprio bem, é para a nossa prosperidade, cara. Então não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, então fará prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Não cesse de falar do livro da lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo, 99% ou tudo? Tudo é o quê? 100%. Então nós devemos ter o zelo de meditar, de aprender, de ensinar e antes de fazer, aí depois você tem um resultado. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O resultado de seguir a Deus é a prosperidade na jornada da nossa vida. Sabe, a prosperidade não é só no dia de hoje. Então imagina, se eu for viver 90 anos, eu ainda tenho 39 anos para caminhar. Então a prosperidade não é só agora. Então farás prosperar o teu caminho, ou seja, aonde eu chegar, aonde eu estiver, aonde você chegar, aonde você estiver, você vai ser próspero. Então imagina, hoje você está aqui. O que te impede de prosperar aqui hoje? O que te impede de prosperar amanhã? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aí ele fala o resto aqui, não vou entrar. Então, o sucesso de um líder, o sucesso de um pastor, o sucesso do rebanho do pastor, o sucesso de uma liderança, né? Ele vem não simplesmente só por saber, ele vem pela prática. Então, o sucesso da minha vida, o sucesso da sua vida, né, ele não vem simplesmente porque você sabe, mas ele vem porque não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer, de praticar, de viver, segundo a tudo quanto nele está escrito. Então, o seu caminho, o meu caminho, o nosso caminho vai prosperar. Eu quero fazer uma pergunta para você: o seu caminho é próspero? A sua vida é próspera? Você é bem-sucedido nas coisas que você está fazendo? Pensa um pouquinho. As coisas que você tem colocado as suas mãos têm fluído? As coisas que você tem colocado a mão têm prosperado? Em todos os sentidos? Tudo. É na sua casa, é seu casamento, é a criação dos seus filhos, são questões financeiras. Ontem nós estávamos falando aqui sobre algumas ideias, e entre as ideias foi sobre questão financeira, né? E eu falo com você, rapaz, eu acredito que todo mundo pode adquirir esse objeto. Aí você fala bem assim, as pessoas não têm dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas a Bíblia diz que o nosso Deus é dono de quê? Do ouro e da prata. Rapaz, e a Bíblia diz o quê? Mateus capítulo 6, se o nosso pai terreno, que é mau, sabe nos dar boas coisas, então quando você vai para Deus, você vai com alma, é seu pai, meu filho. Você nunca pediu nada para o seu pai? O meu pai já está ficando um pouco passado a cabeça, mas eu sempre, não dependência do meu pai, mas eu sempre pedi coisa para o meu pai, e sempre que ele pôde, ele me deu. Nunca deixei. Falei assim, quando eu chegar perto dele, falei assim, pai, isso não é a dependência. Eu até gostava, porque ele é meu pai, de pedir as coisas para ele. E eu tenho esse mesmo gosto quando o meu filho me pede. Ele fala assim, não, pai, eu não quero nada não. Eu falei, pai, eu sou seu pai. Eu tenho prazer em te dar as coisas, se eu puder, e você, se eu ver que você deve ter aquilo, para mim não tem problema nenhum. Se eu ver que você não deve ter, se eu ver que eu não devo te dar, eu não vou te dar.
Mas esse é um prazer. Agora você chega para Deus, cara. Deus é o seu Pai. Às vezes nós colocamos Deus muito distante de nós. Parece que parece que as coisas, rapaz, é um relacionamento, não é um relacionamento de amigo, não é um relacionamento de filho para pai, é um relacionamento de um patrão e um empregado. Mas nós não podemos chegar a Deus patrão e empregado. Nós devemos chegar a Deus de pai e filho. É diferente. Você tem que ter intimidade. Você pode pisar no sofá, você pode abrir a geladeira, você pode pegar o carro, porque você tem intimidade com Deus. Mas para isso você tem que estar fazendo o quê? Meditando de dia e de noite, fazendo segundo a tudo quanto está escrito, e o nosso caminho vai prosperar. Então pensa um pouquinho, aonde que você quer crescer, aonde que você quer desenvolver. Aí nós estamos indo ali, nós estamos vindo aqui, não está dando certo. Deixa eu falar com você, não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. Se não dá certo, tem algum problema. Você vê lá quando Josué vai se apossar, né? Destrói as muralhas de Jericó, atravessa o rio, destrói as muralhas de Jericó. Agora eles vão para Ai, vão destruir a cidade, né? Café pequeno, tranquilo, nem precisa mandar todo mundo, mas vamos dar de laço, né, tchê? Chega lá, o que acontece? Acaba a Babilônia, a prata e o ouro, cresce, mete os 5 dedos, amoita e quer prosperar. Não praticou a lei, saíram com o rabinho entre as pernas. Aí chega Josué, é interessante, não sei se você já parou para Josué. O povo derrotado, o que Josué deveria fazer, pelo menos o que eu entendo do texto? Ele deveria ter perguntado para Deus bem assim: Deus, o que houve? Porque ele estava entre os espias, que foi espiar a terra. Então ele sabia quem era Deus, e Deus falou que ia dar aquela terra. E Josué e Caleb fica firme e fala assim: não, Deus prometeu aquela terra. A promessa ainda estava de pé. A promessa ainda estava feita. Então, por que ele não pensou na hora? Não, o senhor deu a promessa, o senhor falou, o que houve então? Deus ia falar para ele o que houve o problema. Aí depois que Deus falou assim: rapaz, levanta, o que você está fazendo aí? Se toca, tem problema. Tem gente que não está vivendo o livro da lei. Aí tem todo aquele processo, toda aquela coisa para descobrir quem é que tinha pisado na bola. Então, deixa eu falar um negócio com você. Eu não sei como que você vê. Presta atenção, eu não sei como que você vê. Mas quando você olha a palavra de Deus, e Deus tem prometido, Deus prometeu para eles. Mas Deus não só prometeu para eles, Deus tem promessa para atuais, promessas como, eu gosto de Josué, eu gosto de Salmo, eu gosto das palavras de oração, eu gosto dessas coisas, Deus falando que nós vamos ser mais que vencedores na pessoa de Cristo Jesus. Então Deus deu isso, então Deus está dando alguma coisa errada aqui. Por que a gente não esquece de certas coisas, às vezes que nós vamos tentar procurar o erro, e nós podemos fazer aqui: Deus, eu tenho acesso ao Senhor, mostra para mim, ou me leve até alguém que vai mostrar para mim o que está havendo, que eu não estou prosperando nessa e nessa área, e Deus vai te mostrar, pô. Você acha que Deus tem dificuldade em te mostrar? Você acha que Deus tem dificuldade em me mostrar? Então, quando você olha a palavra de Deus, eu vou falar com você: 2 mais 2 é 4. 2 mais 2, meu querido, nunca vai ser 90, nunca vai ser 5. Então, se você anda segundo aquilo que Deus tem falado, o resultado é igual ao que Deus tem prometido, não pode ser diferente. Deus não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Se é diferente, então eu vou falar com você: rapaz, eu vou ficar desconfiado com essa Bíblia, vou ficar desconfiado com Deus, sério. Você pode achar que, pastor, o senhor está sendo muito apelativo, muito ignorante com isso aí. Eu conheço Deus assim, eu conheço a Bíblia assim. O que Deus tem falado, Ele é filho de um para que minta, nem se arrependa. Então Ele está falando para Josué, a promessa cabe a nós, e se você navegar em toda a palavra de Deus, não só nos 5 primeiros livros, mas se você navegar na lei, nos profetas, nos livros poéticos, históricos, e nos evangelhos, nas cartas, nas epístolas, você vai encontrar inúmeras promessas, muito mais do que eu estou te falando, e promessa que o seu povo vai prosperar. Claro que tem
o que antecede as promessas de Deus, cumpre as promessas e vai ser, então está lá escrito. Então o que nós devemos esperar? O sucesso. E para isso que aconteça, seja zeloso em observar a palavra de Deus e viver. Shalom, Deus abençoe.